Olá, despertandos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tabata e neste canal eu falo sobre despertar da espiritualidade, despertar da consciência, sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal, tá? De forma geral. E eu estou trazendo uns assuntos muito importantes aqui, que é sobre relacionamentos, Principalmente relacionamento amoroso. Por quê? O meu desenvolvimento pessoal, ele começou através do relacionamento amoroso. Por quê? Quem já está me acompanhando aqui sabe que eu tive 2 divórcios e foi através desses divórcios que eu percebi que eu tinha que me desenvolver como pessoa, que eu tinha traumas de infância, que eu tinha feridas que não estavam curadas. E muitas vezes não, na maioria das vezes, o relacionamento ele mostra aquilo que nós precisamos mudar. Ah, mas eu tenho, um marido que me trai, que não sei o quê. Eu também já tive um marido assim. E isso só me mostrou o que eu precisava mudar em mim. Não é que nós merecemos alguém assim, mas às vezes às vezes uma ferida, ou a falta de merecimento que está dentro da gente, acaba atraindo aquele tipo de marido, acaba atraindo aquele tipo de companheiro ou companheira, né? E o assunto desse vídeo hoje eu vou falar sobre 7 motivos ocultos do divórcio, tá? Então a gente ouve muito falar sobre várias coisas, né? E até você que está se divorciando ou já se divorciou ou está pensando em passar por um processo de divórcio, já adianto que é muito doloroso, tá? Mas por experiência própria, às vezes a gente fica adiando o que precisa ser feito por causa de tabus, por causa de muitas outras coisas, né? Porque a gente, na verdade, ninguém casa para se divorciar. Mas quando a gente escolhe ali alguém, se nós não estamos curados, se nós não estamos preparados, muitas vezes, o que acontece? Não tem como continuar, tá? Então, assim, imagina, e às vezes a gente não tem opção, porque às vezes a outra pessoa quer se divorciar e você vai fazer o quê? Vai ficar o resto da vida se rastejando? Não tem como, né? Eu já vi muitos casos assim, que a outra pessoa quer se divorciar, e às vezes um quer, aí você quer, aí daqui a pouco a outra pessoa quer, mas aí depois você não quer mais. É muito complicado e eu vou falar disso aqui um pouco hoje, tá? Então, o primeiro motivo oculto que eu já vou trazer aqui de cara, né, que eu até comecei a falar um pouco sobre isso, é sobre quando quando você casa, que o casamento é para 2 pessoas andarem juntas, né? Porque você casa para ter uma vida em conjunto, para ter uma vida de companheirismo. Então, ao mesmo tempo que cada um, precisa ser uma pessoa individual, quando você vive junto, vocês dois, 2 pessoas, tem que dar um. Então, no casamento, a matemática, ela não é igual à matemática da escola, que 1 mais 1 são 2. No casamento, 1 mais 1 é 1, tá? E esse 1 que eu falo em um objetivo de vida, em um objetivo de crescimento. Porque se você casa e cada um quer seguir para um lado, não tem como ficar casado. Então, isso o primeiro motivo oculto do divórcio, que é quando uma pessoa começa, por exemplo, a evoluir, por exemplo, você está aqui, você está querendo se desenvolver pessoalmente, está querendo entender o que está acontecendo, melhorar a sua vida, melhorar o seu relacionamento, e o parceiro, ele não faz isso. Então, o que acontece? Acaba tendo uma disparidade ali para caminhar junto. Então,
você vai caminhar junto se a outra pessoa não quer? Até no outro vídeo que eu falei sobre como eu superei os meus divórcios, eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo, eu comentei sobre isso. Eu comentei que as pessoas lá de fora, elas ficam com muita pressão em cima, né, de quem tá querendo se divorciar, ou quem tá com um casamento assim, por um fio. E eles colocam muita pressão, principalmente na mulher, tá? E isso não é verdade, tá? A gente não pode ficar assumindo toda essa culpa, tá bom? A gente não pode. Inclusive, eu tive uma experiência espiritual sobre esse assunto do divórcio. Quem sabe um dia eu conto aqui para vocês. E isso aboliu a minha culpa, tá? A espiritualidade mostrou exatamente que não era a minha culpa, né? Que a gente fica assim se martelando, né, e tal. E aí eu comentei, né, que o que acontece? As pessoas querem ficar investindo no outro, quer que o outro porque o outro precisa mudar, e às vezes ali eu dei um exemplo de uma mulher que ela estava casada há muitos anos e o cara não queria assumir o relacionamento com ela. Ela morava junto, né, e ele não queria casar, e ela já tinha uma filha de 13 anos. E a pessoa ali em questão, né, ela aconselhou ela a levar o marido dela para lugares que tenha homens com a mentalidade de homem, né, porque ele ainda era um menino. Só que o que acontece? Isso muitas vezes vai te gastar muito mais, te desgastar muito mais. Porque quando o outro não quer, fica visível e ninguém consegue mudar o outro, tá? Não tem como você mudar o outro. Então, o seu foco num relacionamento, ele tem que ser você, tá? Ele tem que ser você. Você precisa investir em você. E aí, você tem que investir em você naquela certeza de que pode acabar com um divórcio ou não. Então, o que acontece? Se você está crescendo e o outro quer acompanhar, vocês vão crescer juntos, porque isso acontece muito. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu salvei meu casamento. Por que ela conseguiu salvar o casamento dela? Porque quando ela começou a mudar, o outro também mudou. Então, eles entraram ali no mesmo nível, tá? Então, não se sinta culpada de, às vezes, você fica olhando, a pessoa fala, meu casamento mudou, mas quem mudou foi eu, porque eu mudei, não sei o quê. É verdade, isso acontece, mas isso não é regra, porque vai depender muito da outra pessoa. A gente não tá falando de um aqui, nós estamos falando de dois, tá? De dois que são um. Então, quando eu falo de dois que são um, esses dois têm que querer continuar. Porque, gente, eu sei que a religião, ela atrapalha muito nisso, né? Eu fui religiosa há muitos anos e quando eu me divorciei, foi muito complicado, porque eu não tinha com quem, assim, falar sobre isso, receber conselhos verdadeiramente que iriam me ajudar, né? E o que acontece? Eu recebi, assim, tantos conselhos que não me ajudaram em nada. Por quê? Porque perante a Bíblia, a religião, você não pode se divorciar. Mas o que acontece? Você vai viver agora para o resto da vida fadada nesse casamento horrível, sendo traída ou sendo, né, muitas vezes maltratada, e não é só maltrato físico, maltrato psicológico, maltratos mentais. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa, né? Então a gente precisa tratar esse merecimento, né? E isso é um que eu acabei de falar aqui, um motivo oculto, né? Um motivo oculto do divórcio. E ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala sobre isso. As pessoas, elas ficam rotulando, sendo que cada casal, ele é específico. Assim como cada pessoa é específica, né? A segunda coisa que eu quero falar, eu tenho que andar rápido aqui, porque tô quase 10 minutos falando aqui. Eu tenho essa mania de enrolar.
Porque são muitas variáveis, né? São muitas coisas. A segunda coisa é sobre a expectativa, né? Então, a expectativa, ela é um motivo oculto do divórcio. Porque você enxergou ali aquela pessoa de uma forma. Só que no casamento, ela agiu de outra forma. Porque muitas pessoas, gente, elas realmente mudam drasticamente no casamento. Eu tive a experiência, por exemplo, do pai da minha filha querer muito filho, e quando eu tive filho, ele mudou drasticamente, né? E eu pensava, nossa, vai ser um pai maravilhoso, vai ser um pai maravilhoso. Não é um mau pai, assim, tem muitos piores, mas tem homem que não consegue lidar com a questão de ser pai, ser marido, e muda drasticamente. E eu vejo muitos comentários maldosos, né, na internet, falando assim, você precisa escolher o pai da sua filha melhor. Como se a mulher ela tivesse uma bolinha de cristal. E sim, gente, isso realmente, isso faz diferença você escolher uma pessoa boa. Só que hoje, né, estudando lei da atração, estudando sobre questões energéticas, sendo terapeuta, hoje eu entendo que existem vários motivos que fazem você escolher essa pessoa. Por isso que quando você não se cura, não se trata e não faz, né, o autoconhecimento para ver o que precisa ser mudado, você acaba, assim, escolhendo ali um parceiro inconscientemente. Então, quem que escolhe o parceiro para você? Não é você enquanto razão, é você inconscientemente. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você cresceu numa família, vou dar o meu caso. Cresceu numa família onde o pai, ele demonstrava amor de uma forma mais agressiva, brigando, ao mesmo tempo que estava elogiando, estava xingando, estava acariciando, daqui a pouco estava batendo. Então, o que acontece? Inconscientemente, você entendeu que isso é amor. Então, quando você vai procurar um companheiro, mesmo que você não perceba, inconscientemente, você atrai, por exemplo, um parceiro mais agressivo. Um parceiro que não te trata tão bem, que ele te ama bastante, mas ele também te maltrata. Daqui a pouco ele pede desculpa. Tipo assim, nesse padrão. Por quê? Porque inconscientemente isso para você é amor. Então, às vezes, você quer um amor diferente. Você quer um homem que te dá carinho, que faça as coisas para você, mas se você se conecta com esse homem, se você até começa a relacionar com esse homem, você acha ele sem graça. Entendeu? Você acha ele sem graça. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Você só se conectar com um homem, por exemplo, que tem problema, que você quer resolver os problemas dele. Você quer transformar ele, sabe? E isso é um padrão, né? É um motivo oculto do divórcio. Só que você não entende. Isso é inconsciente. Então, às vezes a gente fala muito, tem muita gente falando por aí dos motivos normais do divórcio, né? Traição, a pessoa que é narcisista, enfim, eu também já sofri um relacionamento abusivo. E pasmem, gente, ao mesmo tempo que você quer estar divorciado, você também não quer, por causa desse padrão. Então, se você não muda esse padrão, você também não vai conseguir um relacionamento saudável, né? Então, esse segundo ponto, falando da expectativa, ela é muito real. Você imaginou uma coisa e acaba sendo outra. Então, ali vem a frustração, né? Sobre o casamento. O terceiro ponto é sobre a falta de comunicação. Você até acha que tem comunicação, mas não tem. É muito diferente um casal que se comunica de um casal que não se comunica. Então, eu já tive isso, né? Às vezes você vai tentar conversar com a pessoa e a pessoa já está se defendendo, a pessoa não consegue
aceitar, vocês não conseguem ali se entrosar. Então, às vezes, porque é diferente no namoro e no casamento, convivendo ali todos os dias em casa. Ah, mas a gente tem sinais do namoro. Realmente, nós temos sinais do namoro, mas a gente acaba ignorando esses sinais. Então, você acaba ignorando muitos sinais, você acha que... é porque assim, nenhum cara é perfeito, então, se eu não aceitar esses defeitos, talvez eu me encontre um cara perfeito lá. Então, assim, até faz sentido essas coisas que a gente acha, né, durante o namoro, enfim. Mas quando casa, a comunicação, se ela não é clara, se ela não é concisa, a gente até desiste de comunicar. E, gente, que casal que sobrevive sem comunicação? Nenhum. Então, a falta de comunicação, ela é um motivo oculto, né, do divórcio. E, às vezes, essa comunicação... Por que eu falo que é um motivo oculto? Porque, às vezes, essa comunicação, ela não está ligada a você amar a pessoa ou não, você querer conviver ou não. Mas ela está ligada a raízes familiares, a traumas. Às vezes a pessoa ela não consegue se expor para outra, ela não consegue falar, ela fica guardando. Aí o outro fala demais, o outro guarda, né? Guarda sentimentos, guarda o que pensa, aí depois estoura lá na frente. Então, assim, tem muitos padrões aí envolvidos que são ocultos. Então, se cada um ali não trabalhar o autoconhecimento, se não trabalhar o desenvolvimento pessoal, esse casamento ele tá fadado ao fracasso, né? E, gente, o divórcio, ele é visto como um fracasso, mas muitas vezes ele é necessário. Porque, por exemplo, hoje eu vivo num casamento saudável, com comunicação, com tudo que eu nunca tive antes, um relacionamento... sabe, assim, que eu nunca imaginei que eu ia conseguir ter, embora eu queria. Mas por quê? Se eu não tivesse, imagina se eu não tivesse divorciado antes, né? Eu ia, gente, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje. De verdade, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Então, muitas vezes, o divórcio, ele salva vidas, ele salva pessoas, tá? Porque, às vezes, o casamento, ele tá te impedindo ali de crescer, entendeu? Ele tá te impedindo de crescer e muitas vezes você não consegue crescer ali naquele casamento. Tava vendo coisas de terapia, né, gente? Eu tava vendo mulheres que quando elas casam, elas não conseguem crescer. Por quê? Porque elas esperam ali do marido um suporte, né? Um suporte maior. Porque se elas crescem muito, elas vão ter um princeso em casa. E elas não querem isso. Então, quando você casa, muitas coisas vão sendo descobertas ali, vão sendo trazidas à tona. E isso não dá para saber antes, gente. Só sabe depois. Por isso que tem muitas coisas ocultas no casamento. E quando aí você fica aí pedindo um monte de conselho para todo mundo, um monte de coisa, e cada um fica enchendo a sua cabeça. Então, a gente me encheu de tanta coisa, principalmente se forem pessoas religiosas, só que ninguém sabe exatamente o motivo, porque todo motivo tem uma coisa por trás. Entendeu? A pessoa age assim, assim, assim. Tá, mas tem um motivo por trás. Então, são motivos ocultos que cada um precisa ser avaliado, entendeu? E eu tô te trazendo isso aqui e já tô falando o que precisa ser feito, porque isso ajuda a você entender também que tem esperança, né? E realmente tem esperança, porque eu sou uma prova viva disso. O quarto motivo é sobre as pressões externas, né? Que eu tava até comentando aqui. Das pessoas falando, né? O que a sociedade está querendo, o que o outro está querendo, e vem, né, aquela monte de coisa. E, na verdade, quem precisa decidir a dinâmica, quem precisa saber, né, o papel que quer exercer ou não, é o casal. E nós, enquanto mulheres, eu tenho visto muitas mulheres, tenho atendido muitas mulheres que elas achavam que elas queriam ser guerreira.
que era o meu caso também. Só que elas acabaram ali se identificando num casamento que depois elas não queriam mais esse papel, elas queriam um papel mais feminino, um papel menos estressante, tá? Foi o meu caso também. Quando eu casei, eu estava assim, muito guerreira. Eu já tinha melhorado a minha energia feminina, porque eu tinha uma energia masculina muito, muito, muito alta. Mas quando eu casei de novo, eu fui me colocando numa energia mais feminina, só que demorou ainda esse processo, né? Aí depois que eu engravidei, aí eu comecei a me deixar ser cuidada, comecei a cuidar. E aí você vai vendo ali que você quer aquele papel. Porque eu vi que eu trabalhando 12 horas por dia, que nem louca, sem ver os meus filhos, né? Sem ver minha filha, na época só tinha um, me deixou estressada, entendeu? Me deixou estressada. Teve mais malefícios do que benefícios. E o único benefício que tinha era o dinheiro, né? E aí a gente acaba, né, ponderando. Lógico que aí eu tô falando, né, depois eu, como solteira, tive que trabalhar isso, né? E depois quando você encontra um parceiro ali, aí tudo vai mudando, vai se ajeitando. Mas essas pressões externas, elas realmente interferem. Principalmente, né, se tiver família do outro envolvido, sogro e sogra, né? Quem nunca teve um perrengue com sogro e sogra, cunhado, enfim, até o papagaio se mete no meio, né? E aí, gente, o que acontece? A pessoa, o casal, quando eles se casam, eles têm que se estabelecer o limite, né? Porque ou você vai viver o resto da vida aceitando os outros, né? Ficar dando pitaco na sua vida. Então isso tem que ter, por isso que eu falo, aí vai juntando tudo isso. Aí os outros ficam dando pitaco, aí não tem comunicação, e não sei mais o que, e não sei mais o que. Aí, né, tudo isso vai juntando e acaba tendo divórcio, porque não tem como prosseguir. Aí chega uma hora da sua vida que você vai ter que decidir. Ou você vai viver o resto da vida infeliz, sem progresso, né, sendo maltratada, levando chifrada, ou você vai né, se libertar. Mas também tem um porém. Você tem que ver se às vezes a pessoa machucada não é você. Você tem que ver se às vezes a pessoa machucada não é você. Se esse casamento tá bom e às vezes você não quer pular fora. Porque tem os dois lados da moeda. E eu não vou falar só de um. Porque no meu caso, estava ruim, né? Tinha muitas coisas envolvidas, né? Muito mais negativo do que positivo. Só que às vezes, igual eu falei, às vezes você não se conecta com uma coisa boa, às vezes começa a ficar bom, você não quer. Às vezes a pessoa não consegue se tratar emocionalmente e ela não se vê merecedora de coisas boas, ela não consegue se ver feliz, ela tem que estar ali toda hora arrumando briga, arrumando encrenca. Entendeu? Então veja se essa pessoa não é você. Veja, se você não consegue ficar em paz, você tem que estar toda hora vindo aquele fogo assim que você quer brigar, quer arrumar encrenca, quer arrumar confusão, então esse problema está com você, meu querido, minha querida. Você precisa tratar isso aí, você precisa ver o que está acontecendo, trabalhar o autoconhecimento, ver da onde está vindo isso daí, o que está causando isso daí, da onde vem isso daí, qual que é a causa. Porque um dos motivos ocultos do divórcio é isso. É isso. São coisas, padrões que você tem, traumas que você tem. Quando criança, quando você observava, né, o relacionamento dos seus pais, isso daí ficou. Então, muitas vezes o problema está em nós precisamos avaliar isso. Por isso que eu falo que cada caso é um caso, né? E cada casal é um caso, é a mesma coisa. Bom, já vou aproveitar para falar, se você quer fazer uma sessão comigo sobre essas questões de divórcio e relacionamento,
tem o meu e-mail aqui embaixo, entra aí em contato. Eu não consigo deixar o WhatsApp porque eu acabo usando o WhatsApp para minha empresa e eu não consigo ter mais de 2 WhatsApp no celular. Então, por enquanto, só o e-mail, mas eu vou providenciar um outro celular aí para ter mais 2 números de WhatsApp, né? Porque cada celular cabe 2, o normal e o business, né? E eu tô usando os 2. Mas, gente, eu vou deixar o e-mail aqui, tá? Caso você queira entrar em contato comigo, será um prazer te atender. Eu já falei de 4, né? Agora eu vou falar do 5º. O 5º é sobre, eu até comentei aqui, né? Que eu vou falando, é sobre os seus padrões familiares. Então, muitas vezes o casamento ele acaba por causa desse padrão familiar. E assim, às vezes no namoro, a pessoa até vê que, por exemplo, vamos supor que o marido, ele não quer ser igual o pai, por exemplo. Né? O pai que traiu a mãe, ou o pai que, né, fez alguma coisa, ele não quer ser. Mas quando ele casa, ele acaba repetindo aquilo. E às vezes não é porque ele quer. É um padrão inconsciente que ele tem ali. E a mulher é a mesma coisa, entendeu? E aí tem muitas questões também emocionais envolvidas, né? Vou dar um exemplo aqui que já veio na cabeça. Por exemplo, às vezes um homem, às vezes o pai abandonou, que eu estou falando de casos que eu já vi, tá? O pai abandonou e aí o filho homem, ele se vê como marido da mãe inconsciente. Porque ele cuida da mãe, ele se vê ali como obrigação de ser o apoio da mãe. E aí, quando ele casa, ele não consegue desvencilhar o papel dele de filho com o papel dele de marido e fica muito confuso. E entra a sogra no meio, muitas coisas. Então, esses padrões, né, familiares, relacionais, assim, eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser quebrados para que cada um viva, para que cada casal viva a vida que quer viver. Então agora imagina, tudo isso aqui que eu tô trazendo. Aí a mulher traz, aqui eu tô falando de casais héteros, mas tanto faz, tá? Tanto faz, homem com mulher. Cada um vai trazer a sua bagagem familiar. Então a figura materna e paterna, ela tá na pessoa independente. Se ela teve pai ou mãe, essa figura ela tá. Não tem como não estar, tá? Aí vai depender do que cada um ali interpretou durante a vida desses papéis. Dessa figura masculina, dessa figura feminina e dessas energias. Porque nós temos tanto a energia feminina quanto masculina dentro de nós. E durante o relacionamento, essas energias elas precisam estar em harmonia. E aí, quando nós falamos de casamento, quando nós falamos de relacionamento, quando nós falamos de divórcio, as pessoas não entendem isso. Então, o que eu estou falando aqui para você, ele pode salvar o seu casamento, como ele pode já acabar com o seu casamento. E isso, tanto faz se acabar ou se salvar, vai ser para o seu bem, tá? Eu tô falando se você trabalhar essas questões, né? Porque eu já falei que são várias variáveis em 2 pessoas. Então imagina essas 2 pessoas, cada um trazendo uma bagagem, cada um trazendo uma visão de mundo diferente. Então o casamento, ele muitas variáveis. Se essas pessoas elas não estão curadas emocionalmente, se essas pessoas elas não estão ali evoluindo todos os dias, não tem como dar certo. Ou vai para o divórcio, ou vai viver a vida inteira infeliz, tá bom? Então, casamento duradouro não é sinônimo de felicidade. Assim como divórcio também não é sinônimo de felicidade, nenhum dos dois, nem de infelicidade, nem de felicidade. Tá? Vamos parar com esses jargões, com essas coisas, sabe? Que todo mundo fala. Cada caso tem que ser analisado, na verdade. Agora, eu, por exemplo, eu consigo ver a diferença
Porque desde que eu comecei a trabalhar o autoconhecimento e ver os padrões e muitos traumas, e principalmente o não merecimento, que eu tinha muito, né? Tinha muito não merecimento, gente. Muito. Eu achava que eu não merecia. Só que um cara legal, um cara que me tratava bem. Isso inconscientemente. Depois, trabalhando isso, buscando coisas lá na minha infância, relações com meu pai, com a minha mãe, com os familiares, eu pude entender da onde, sabe? E coisas assim bobas, sabe? Que às vezes a gente... uns mosquitinhos aqui. Coisas que a gente às vezes nem imagina. Então isso precisa ter trabalhado. Vamos pro próximo, porque senão vai enrolar muito. Agora é o número 6. O número 6 é sobre a falta de conversa sobre o futuro. Eu tive isso no meu ex-casamento, no meu casamento passado. O que acontece? A gente sabia ali que a gente tinha muitas divergências em relações ao futuro, onde morar, onde criar filho. E aí, naquele calor de não querer largar, a gente, não, depois a gente conversa. Não, e aí até um vai enganando o outro, né? Porque se deixei assim, não, mas eu quero isso. Ah, não, mas é pra frente a gente vê. Entendeu? Isso aí acaba com o relacionamento. Que você vai levando, achando que a outra pessoa vai ceder, que ela entendeu. Só que aí você vai adiando essa conversa, quando vê, começa a discutir. Um quer criar o filho de um jeito, e aí em relação a tudo, a religião, o que um acha, o outro. Gente, sempre vai ter alguma coisa para discordar. Mas a essência, a base, o ponto de vista, gente, ele tem que ser igual. Senão não dá certo. Não tem como você casar, igual eu falei, não tem como você ser casado e cada um ir para um caminho. Para viver junto, os dois têm que andar pelo mesmo caminho. Pode até ter divergências de ideia, mas o caminho, o ponto a chegar, aonde quer ir, tem que ser igual, gente. Não adianta, tem que ser igual. Então isso atrapalha muito. Vamos já para o 7º ponto, para não ficar enrolando muito. Eu vou encerrar falando de uma urgência, né, oculta, um motivo oculto que tem no divórcio que quase ninguém fala, que é uma questão emocional, que é o medo, né, da rejeição, o medo do abandono. Então, a pessoa, ela vive ali, só que ela tem essa necessidade de aprovação toda hora. Imagina como que é viver com uma pessoa que você tem que estar validando ela a todo momento. Você tem que estar toda hora elogiando, toda hora validando, toda hora, porque senão ela sente ali que, né, que ela vai ser rejeitada, vai ser abandonada. Então, gente, não há casamento que resista a isso. Porque a outra pessoa, ela vai se desgastar. Você está colocando a sua visão de mundo, você está colocando a sua vida na mão do outro. O outro que tem que falar se tá bem ou não. E nem o homem e nem a mulher, principalmente a mulher, ela não tem admiração, por exemplo, por um homem que toda hora precisa de validação. Toda hora ele precisa, ele balança ali as crenças, ele balança o que ele quer da vida por causa da opinião dos outros. Então, uma pessoa assim, ela não está inteira para o casamento. E o casamento, as duas pessoas precisam ser inteiras. Tá? Igual eu falei, a matemática do casamento é 1 mais 1 é 1. Então, se você tiver metade e a outra pessoa 1, não vai dar. Não vai dar. E quando eu falo que você tem que ser inteiro, eu aprendi isso num livro de relacionamento, que eu li muitos anos atrás. Se você não tiver inteiro,
que eu falo ali, emocionalmente inteiro, toda hora precisando de validação, toda hora com medo de abandonar, toda hora, tipo, a pessoa vem falar alguma coisa, já tá se defendendo. Então, se você não tiver inteiro, não vai aguentar. O outro não vai aguentar. Porque ele não vai fazer o papel de marido, de mulher, de parceiro. Ele vai ter que ser ali seu pai, sua mãe, seu terapeuta e tudo mais, menos o marido e a mulher. Porque quando você fala de parceria, você precisa de alguém também para te apoiar. Você precisa de alguém ali para te apoiar, para estar ali com você na vida. Como que você vai confiar em uma pessoa desse jeito? Não tem como. Você sabe que a pessoa vai estar instável emocionalmente. Então, isso acaba com qualquer relacionamento, com qualquer casamento. Isso é um dos motivos, né, mais ocultos do divórcio. E que ninguém fala, porque isso acaba desencadeando muitas outras coisas. E principalmente, muita gente trai por causa disso. Porque eu já vi casos assim. Eu já vivi um caso assim. A pessoa precisa de validação toda hora. E às vezes o parceiro, ele não dá isso porque quer que a pessoa cresça. Quer que a pessoa cresça. Aí chega alguém lá de fora e começa a elogiar. E a pessoa trai. Por quê? Por causa da validação. A pessoa ela não tem caráter formado. A pessoa ela não tem uma opinião sobre ela formada. Então, como que essa pessoa consegue sustentar um relacionamento se ela não consegue sustentar as próprias ideias e a própria vida dela? Entendeu? Esses foram os 7 motivos. E eu quero deixar, né, um recado aqui, lógico, sobre... Gente, não dá para eu explicar. É muita coisa, são muitos pormenores. É muitas coisas, mas eu creio que nesse vídeo já deu para você entender, né, um pouco sobre essa questão, né, do divórcio, dos relacionamentos, né? Por isso que a gente, quando eu falo do despertar da consciência, não é só sobre isso, é você entender tudo isso, porque a gente acaba vivendo no automático. Eu fui uma dessas pessoas e demorou muito, né, para eu entender tudo isso. Mas eu quero muito que você me ajude nesse canal, que você curte, compartilhe, deixe um recado aqui, vai ser muito importante para mim. Eu quero saber se esse vídeo te ajudou, se você chegou até o final, eu quero saber, tá bom? E qualquer coisa eu vou deixar o meu e-mail aqui pro contato, tá bom? Até mais, gente, espero tenha conseguido ajudar você em algum momento da sua vida. Até mais!